Nas vastas extensões dos céus, que se estendem do movimentado emaranhado de ruas de Nova York às serenas paisagens da Nova Zelândia, há uma narrativa sendo contada pelos próprios céus. Uma narrativa que é ao mesmo tempo desconcertante e surpreendente. Na semana passada, relatórios inspiradores inundaram os meios de comunicação devido a uma formação de nuvens tão peculiar que deteve o frenesi das horas de pico na cidade, criando um círculo perdido entre as massas de nuvens. Este círculo, como se fosse um fragmento retirado de um universo cósmico, intrigou muitos, acompanhado por sons estranhos, ecoando ao redor do mundo nas últimas semanas, mantendo as pessoas especialmente ocupadas assistindo a clipes do YouTube, postados desde o Arizona até a Inglaterra, e tão longe quanto Manitoba. Todos mostrando pessoas alarmadas com o que parecia ser um ruído direto de um roteiro de ficção científica. Investigadores estão empenhados em decifrar esse mistério bizarro, presente nos vídeos curiosos que mostram o mesmo estranho ruído emergindo de várias partes do mundo. Lea Bolson, em um post no CJDC, tenta explicar que esses vídeos não são exclusivos de um lado do globo, o que levanta a questão: será que esses fenômenos são meras peculiaridades da natureza ou poderia haver uma mensagem mais profunda e divina codificada nos céus? Esses eventos iluminam uma jornada que nos leva a explorar os sinais que foram sussurrados desde os tempos imemoriais, sinais que agora se tornam mais evidentes do que nunca. Hoje, estamos embarcando em uma jornada que busca preencher a lacuna entre os céus e a terra, investigando não apenas quaisquer sinais, mas sim aqueles que foram misteriosamente falados ao longo dos séculos, particularmente durante as tardes ensolaradas. Diante do cenário do mundo moderno, onde os eventos contemporâneos se desenrolam diante de nós, é oportuno dedicar um momento para refletir sobre as palavras proferidas por Jesus, conforme registrado em Lucas 21:11. Ele menciona a ocorrência de terremotos, fomes e pestilências em diversos lugares, destacando esses como sinais importantes. Esses eventos, juntamente com fenômenos celestiais notáveis, como a estranha dança de luz nos céus testemunhada por milhares ao redor do globo, parecem ecoar os capítulos da Bíblia, não é mesmo? Entretanto, não estamos aqui para espalhar condenação ou semear o medo. Em vez disso, estamos em uma jornada de compreensão e preparação, buscando conectar os pontos entre as antigas escrituras e as notícias atuais da noite. Nossa missão é encontrar paz e propósito em meio aos sinais que se manifestam, enquanto desvendamos essas mensagens celestiais e as examinamos através da lente da profecia bíblica e da situação global atual. Este não é apenas um relato de profecia, é sobre nossa jornada coletiva em busca de compreensão e, em última análise, de redenção. Vamos descascar as camadas de mistério juntos, com corações abertos e mentes ávidas, adentrando ao cerne da questão ao desdobrar as páginas das Escrituras onde o fim dos tempos é vividamente delineado. Textos como Mateus 24, Lucas 21 e as visões dramáticas do Apocalipse servem como nossos guias, pintando um quadro dos eventos que antecedem a segunda vinda de Jesus. Em Mateus 24, encontramos o primeiro farol de luz nesse caminho, onde Jesus mesmo descreve a sequência de eventos, incluindo guerras e rumores de guerras, nações se levantando contra nações, refletindo os tempos em que vivemos hoje. Os titulares dos jornais estão ecoando os mesmos avisos, refletindo sobre as tensões geopolíticas que testemunhamos, os conflitos que parecem se tornar quase rotineiros. É como se as profecias antigas estivessem se desenrolando diante de nossos olhos, onde nações se levantam umas contra as outras, como mencionado em Lucas 21. E os sinais dos tempos não param por aí.
Nos últimos anos, vimos um aumento alarmante nos desastres naturais, deixando-nos perplexos diante de suas consequências sem precedentes. Desde incêndios florestais que varrem todos os continentes, até furacões que se intensificam tanto em frequência quanto em ferocidade, é como se a própria natureza estivesse ecoando as advertências das antigas profecias. E quem poderia ignorar as imagens apocalípticas descritas no livro do Apocalipse? As convulsões celestes, com o sol se tornando negro, a lua assumindo uma cor de sangue e estrelas cadentes caindo do céu. Embora alguns possam interpretá-las como metáforas, os eventos celestes raros, como as chamadas luas de sangue e os eclipses solares, testemunhados globalmente, injetam uma tangibilidade surpreendente nessas profecias. No entanto, mais do que apenas maravilhas espetaculares, esses eventos têm um significado profundo na grande narrativa cósmica delineada nas Escrituras. E por que tudo isso é importante? Porque nos leva a um ponto crucial de vigilância e prontidão espiritual. A Bíblia não compartilha essas profecias apenas para satisfazer nossa curiosidade ou para instilar medo. É um chamado à prontidão espiritual, um lembrete para permanecermos alertas, pois não sabemos em que momento o Senhor virá, como é enfatizado em Mateus 24:42. Portanto, devemos estar espiritualmente alertas e viver de uma maneira que reflita essa prontidão, sempre conscientes da iminência dos tempos finais. E nossa prontidão para a volta de Jesus não se resume a ficar olhando obsessivamente para o céu em busca de sinais ou a viver constantemente ansiosos. Os desastres naturais, embora possam capturar nossa atenção, não são apenas indicadores do estado do mundo físico, mas também do estado de nossos corações e do nosso relacionamento com Deus. A essência da vigilância está em como vivemos nossa fé no dia a dia, em como incorporamos o amor, a compaixão e a justiça que Jesus nos ensinou. Estar preparado para sua volta não se limita a compreender os sinais, mas implica em alinhar nossas vidas com os ensinamentos de Cristo. Refletir sobre as profecias e sua conexão com o mundo atual vai além de um mero exercício intelectual. É um momento de avaliação espiritual. É uma oportunidade para examinar nosso caminho e garantir que estejamos seguindo em direção a Deus. Em meio ao caos e à incerteza, e mesmo diante dos sinais espetaculares que possam surgir, é essencial mantermos o foco em viver vidas que reflitam a esperança, a fé e o amor que Cristo nos ensinou. Somos chamados a seguir a Cristo enquanto navegamos por estes tempos intrigantes, porém tumultuados. Devemos valorizar esta jornada de compreensão e preparação, mantendo nossas lâmpadas acesas com o óleo da fé e da expectativa, prontos para o momento em que nos encontraremos face a face com nosso Senhor. Com coragem e fortalecidos pelo conhecimento do que está por vir, avançamos juntos nesta jornada, confiantes na promessa daquele que nos conduzirá através de todas as coisas. Os sinais preditos não são meros avisos, mas também heraldos da gloriosa esperança que está por vir para aqueles que creem. Portanto, meus amigos, enquanto meditamos sobre os céus e as Escrituras, vamos fazê-lo com o coração e a mente abertos para o poder transformador da Palavra de Deus. Vamos assegurar que nossa prontidão espiritual não seja apenas uma questão de antecipação passiva, mas sim de engajamento ativo e amoroso com o mundo ao nosso redor, refletindo a luz e o amor de Cristo de maneira clara e vívida. Para tornar essa reflexão mais tangível e relevante, vamos entrelaçar o roteiro com exemplos concretos e referências que ressoem com nosso público. Vamos encontrar a linha de conexão entre as profecias bíblicas e os eventos contemporâneos, ancorando nossa discussão em acontecimentos tangíveis do mundo real que ecoam os sinais descritos nas Escrituras. Por exemplo,
Consideremos os desastres naturais que têm assolado o mundo com uma frequência e intensidade alarmantes. Em 2020, os incêndios florestais devastaram 10,3 milhões de acres nos Estados Unidos, ecoando de forma assombrosa o aviso de Lucas 21:11 sobre grandes terremotos, fomes e pestilências em vários lugares. Da mesma forma, os furacões têm se intensificado, com a temporada de furacões do Atlântico de 2020 quebrando recordes com 30 tempestades nomeadas, conforme relatado pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, NOAA. Esses eventos não são meras ocorrências isoladas, mas sim parte de uma tendência crescente de eventos climáticos extremos que ecoam os sinais que os céus estão transmitindo. A superlua de sangue de janeiro de 2019, por exemplo, deixou os espectadores maravilhados e em contemplação, um evento celestial que ressoa com a descrição do sol escurecido em Apocalipse 6:12 e da lua vermelho sangue. Embora os astrônomos possam explicar esses eventos como simples ciclos naturais, para muitos crentes, eles são vividamente ilustrativos dos sinais proféticos descritos nas Escrituras. Esses sinais não se limitam apenas à esfera natural, eles também se manifestam nas esferas geopolíticas e sociais. A recente ascensão do Talibã no Afeganistão, encerrando um conflito de 20 anos, serve como um lembrete angustiante da discordância global em curso, cumprindo assim a profecia de nações se levantando contra nações, conforme declarado em Mateus 24:7. Enquanto isso, as reações sociais variam, indo desde a ansiedade até a incredulidade. Porém, para aqueles que têm fé, esses eventos vão além da mera coincidência ou justificativa científica. Eles são percebidos como sinais divinos, solicitando uma reavaliação de suas vidas espirituais e um chamado para a preparação. Esse diálogo entre o antigo e o imediato nos convida a uma reflexão mais profunda sobre nossa existência e nosso futuro. Não se trata de sucumbir ao medo, mas de abraçar a oportunidade de renovação e espiritualidade. Enquanto testemunhamos esses sinais, incêndios, tempestades, maravilhas celestiais, somos lembrados da profunda conexão entre as Escrituras e o cenário mundial, entre a profecia e nossa atual realidade. Nossa jornada através desses tempos tumultuados não é apenas uma busca por compreensão, mas um alerta para a ação, para vivermos com propósito, emoção e expectativa do que promete ser cumprido na estrutura desses eventos globais. Encontramos fios de esperança, instigando-nos a olhar além do temporal e em direção à promessa eterna de restauração e paz. Incorporar exemplos da vida real aumenta a relevância do roteiro e seu impacto. Por exemplo, ao nos aprofundarmos na complexa tapeçaria de nossos tempos, nos deparamos com o desafio predito por Jesus em Mateus 24:5. Onde ele alertou sobre falsos messias que surgiriam e enganariam muitos. Este não é apenas um aviso antigo, mas uma dura realidade que se revela diante de nossos olhos, ecoando em nossas comunidades e através do mundo digital. Olhemos para casos como o de Sergei Torup, um guarda de trânsito russo que se proclamou como a reencarnação de Jesus Cristo, atraindo milhares de seguidores para seu assentamento na Sibéria. Ou lembremos-nos da figura infame de David Cash, que liderou o ramo dos Davidianos em Waco, Texas, alegando ser o último profeta e levando a um impasse trágico em 1993, resultando na perda de 76 vidas. Esses eventos ilustram claramente os perigos representados pelos falsos messias e o impacto profundo que podem ter nas comunidades de fé. Assim como na era digital, a proliferação desses enganos encontrou solo fértil nas plataformas online, com autoproclamados gurus espirituais oferecendo interpretações distorcidas das Escrituras ou prometendo revelações sobrenaturais.
Desviando-se muito dos fundamentos das verdades bíblicas, esses enganos espirituais permeiam através de comunidades religiosas, semear confusão, divisão e desilusão. Famílias se encontram em desacordo. Indivíduos lutam com questões espirituais e comunidades se afastam do cerne do Evangelho. Diante dessas correntes turbulentas, como podemos permanecer firmes? Os bereanos, mencionados em Atos 17:11, nos oferecem um plano: examinar as Escrituras diariamente para verificar se o que é ensinado está em conformidade com a verdade. Essa prática de escrutínio diligente é nossa segurança, uma maneira de discernir a verdade em meio a um mar de falsidades. Além disso, o papel da comunidade e da promoção do discernimento não pode ser subestimado. O diálogo aberto centrado na fé dentro das comunidades pode fortalecer os crentes contra os líderes do engano. Esses líderes devem incorporar uma base de transparência e humildade, baseando sua orientação na Bíblia. Os crentes individuais são chamados a cultivar uma profunda e arraigada relação pessoal com as Escrituras. Esses exemplos não visam alarmar, mas sim equipar e capacitar na compreensão do desafio real e presente dos falsos profetas. Devemos enraizar nossa fé na verdade do Evangelho, viajando com sabedoria e vigilância, garantindo que nossa fé continue a ser um farol de esperança e verdade em um mundo muitas vezes confuso. Em um mundo repleto de incerteza e turbulência, a fé e a oração são âncoras vitais. Às vezes, essas práticas espirituais não apenas nos oferecem consolo, mas também uma força profunda. Elas nos permitem navegar pelos desafios mais tempestuosos, refletindo o poder da fé, descrito em Hebreus 11:1, como confiança no que esperamos e certeza sobre o que não vemos. Essa crença inabalável tem capacitado crentes ao longo da história a enfrentar adversidades com coragem e resiliência, mesmo quando o solo parece tremer sob nossos pés. A fé oferece uma rocha sólida, uma constante em meio à qualidade transitória da vida. Também é fundamental estabelecer nossa conexão direta com o divino, uma conversa que nutre nossas almas e alinha nossos corações com a vontade de Deus. Filipenses 4, 6, 7 nos exorta a não ficarmos ansiosos com coisa alguma, mas em todas as situações, por meio de oração e petição com ação de graças, apresentarmos nossos pedidos a Deus. É através da oração que encontramos uma paz que transcende todo entendimento, guardando nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Considere a história de uma pequena comunidade nas Filipinas, duramente atingida pelo tufão Haiyan em 2013. Em meio à devastação e à perda de fé, suas orações coletivas tornaram-se um farol de esperança. Através da oração, encontraram forças para reconstruir não apenas suas casas, mas suas vidas. Estavam ancorados em uma renovação de confiança na provisão e no tempo de Deus. Outro exemplo inspirador é o de Sara, uma enfermeira da Itália, que enfrentou a linha de frente da pandemia de Covid-19. Em meio a uma situação avassaladora, seu compromisso diário com a oração e o estudo das Escrituras tornou-se sua âncora, oferecendo-lhe paz em meio ao caos e coragem diante do medo. Sua história é uma prova do poder da fé para transformar nossa paisagem interior, permitindo-nos enfrentar desafios externos com calma interior. Essas histórias ressaltam o poder transformador da fé e da oração, lembrando-nos de que, não importa o caos que gire ao nosso redor, podemos encontrar paz e propósito dentro dele. É através de nossa fé inabalável e de nossas fervorosas orações, juntamente com o apoio de nossas comunidades de fé, que navegamos nestes tempos incertos, não com medo, mas com uma profunda confiança naquele que segura o amanhã. Portanto, vamos nos aproximar de Deus através da oração,
mergulhar na sabedoria das Escrituras e confiar na força de nossa comunidade. Juntos, podemos enfrentar o que quer que surja em nosso caminho, fortalecidos por nossa fé e pelo apoio inabalável de nossos amigos na jornada da vida. Crentes, vamos encarar esta jornada com corações abertos, confiantes no conhecimento de que nunca estamos sozinhos. Através da fé e da oração, podemos encontrar a orientação e a força que precisamos para cada novo dia. Na tapeçaria de sinais, anunciando o fim dos tempos, há um tema que brilha com uma chamada para o evangelismo ativo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como um testemunho para todas as nações. E então virá o fim, proclama Jesus em Mateus 24:14. Esta não é apenas uma previsão, é uma diretiva que nos exorta a espalhar as boas novas em todo o mundo. Os crentes estão respondendo a esse chamado com fervor, envolvendo-se em esforços que abrangem desde a comunidade local até o evangelismo digital, alcançando cantos do mundo antes considerados inacessíveis. Considere a história de uma missão digital no Brasil, que utiliza as redes sociais para compartilhar o evangelho e alcançar milhares de pessoas que nunca pisaram em uma igreja. Movimentos populares em partes da África testemunham crentes viajando de vila em vila, compartilhando o amor de Cristo e seus ensinamentos, mesmo diante de adversidades. Esses esforços destacam um profundo senso de urgência, um reconhecimento de que a mensagem de esperança e salvação é necessária agora mais do que nunca. É um chamado que toca cada crente, independentemente de onde estejam ou do que façam. O campo do evangelismo está pronto esperando por trabalhadores. A colheita não vem sem o evangelismo, e o evangelismo anda de mãos dadas com o serviço. Tiago 2,18 nos desafia dizendo: "Mostre-me sua fé sem ações, e eu lhe mostrarei minha fé pelas minhas ações." É um lembrete poderoso de que nossa fé se manifesta através de nossas ações de serviço. Seja alimentando os famintos, apoiando a viúva e o órfão, ou simplesmente sendo uma presença reconfortante para os necessitados, servir é uma expressão tangível do amor de Deus ao mundo. Deixe as histórias de indivíduos e comunidades envolvidas nessas ações inspirarem-nos. Como o grupo de jovens adultos nas Filipinas, que após um tufão devastador, não apenas reconstruíram casas, mas também facilitaram estudos bíblicos, trazendo esperança para uma comunidade em desespero. Ou a igreja, em uma pequena cidade americana, que fornece refeições semanais para aqueles que enfrentam insegurança alimentar, incorporando o amor de Cristo através do serviço. Este chamado ao evangelismo e ao serviço não é apenas para alguns selecionados, é um mandato para todos os que seguem a Cristo. Trata-se de aproveitar ao máximo cada oportunidade para compartilhar a esperança que temos dentro de nós, para agir com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com nosso Deus, como Miqueias 6:8 nos exorta. Então vamos atender a esse chamado. Seja através de palavras ou ações, vamos fazer conhecer o amor e a graça encontrados em Cristo. Envolva-se, seja criativo, mas acima de tudo, seja santo. Juntos, vamos garantir o alcance do Evangelho a todos os cantos do mundo. O Evangelho ecoa em todos os cantos da terra, preparando o caminho para a volta do Senhor. Cada ato de retenção, cada palavra de verdade, planta sementes que têm o poder de mudar corações e transformar vidas. Devemos ser incansáveis em nossa missão, alimentados pelo amor, impulsionados pela fé e inspirados pela promessa de sua vinda. À medida que nos aproximamos do horizonte, onde o amanhecer do retorno de Cristo ilumina nosso caminho, a questão da preparação se torna fundamental. Como indivíduos e comunidades, como podemos nos preparar para este momento crucial na história? Primeiramente, ancorar-nos nas Escrituras é essencial.
A Bíblia não é apenas um livro, é a palavra de vida de Deus, guiando-nos, confortando-nos e preparando-nos para o que está por vir. Devemos mergulhar em suas páginas diariamente, deixar as palavras de Cristo nos evangelhos moldar nossas vidas, decisões e interações. Jesus simplificou a lei em 2 mandamentos: amar a Deus com todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37 e 39. Imagine a transformação em nossas comunidades se vivermos plenamente esses comandos. A oração é nossa próxima ferramenta indispensável, nossa linha direta com Deus. É uma maneira de alinhar nossa vontade com a dele, buscar orientação e interceder por nosso mundo. Façamos da oração uma pedra angular de nossa vida diária, criando grupos de oração dentro de nossa comunidade e promovendo uma rede de apoio e responsabilidade espiritual. Viver segundo os ensinamentos de Jesus também significa ser pacificadores, defensores da reconciliação em um mundo dividido pelo conflito. Nosso chamado é ser a luz, promovendo a paz em nossas famílias, comunidades e além. Esta paz começa no coração, estende-se aos nossos próximos e, por fim, ao cenário global. Ser exemplos do amor de Deus significa ser compassivo, estar lá para os necessitados, incorporando a mesma compaixão que Cristo mostrou. Seja voluntário em um abrigo local, apoie missões internacionais ou esteja simplesmente presente para alguém durante um momento difícil. Esses atos de amor ecoam hoje, mostrando o poder transformador do amor de Deus. Aproveitemos também o poder da comunidade para fortalecer nossa fé. Ao promover ambientes de aprendizado e incentivo, podemos nos aprofundar juntos, compartilhar em oração e mobilizar-nos para servir. Em meio a esses preparativos, devemos nos apegar à esperança da promessa de Cristo retornar. Não é um conceito abstrato distante, mas uma realidade certamente iminente que nos oferece esperança além da medida. Aproxima-se o momento, logo estarei lá. Apocalipse 22, 12 nos lembra da promessa de um novo reino no horizonte, um reino de paz, justiça e amor sem fim. Enquanto aguardamos esse glorioso dia, devemos nos preparar com determinação para viver os ensinamentos de Jesus, servindo com um coração compassivo e promovendo comunidades de fé que brilhem intensamente em um mundo carente de esperança. Avancemos com alegria antecipada e um compromisso profundo de sermos reflexos do amor de Cristo, prontos para acolher o seu reino na terra. À medida que viajamos juntos, observamos os sinais nos céus e na terra e ouvimos o profundo apelo à prontidão ecoado nas Escrituras. Estamos em um momento crucial na história, onde as mudanças em nosso mundo não são meras coincidências, mas marcadores em um caminho traçado há muito tempo. Estes sinais nos guiam em direção a um futuro previsto com precisão e propósito na Bíblia. Que essa consciência não nos leve ao medo, mas sim nos sirva como um chamado claro para o despertar espiritual e ação. Essas mudanças não são o fim da história, são o começo de um novo capítulo, repleto de esperança, renovação e a promessa do retorno de Cristo. Neste momento crucial, somos chamados a avançar com coragem e fé, aprofundando nossa conexão com Deus através da oração, mergulhando nas verdades das Escrituras e unindo-nos à nossa comunidade em atos de serviço e amor. Cada dia nos oferece uma nova oportunidade de viver nossa fé e sermos portadores de esperança em um mundo sedento por luz. Ao encerrarmos este capítulo de nossa discussão, que o façamos com corações elevados e espíritos renovados. A jornada à frente é aquela pela qual caminhamos juntos, aguardando com expectativa a promessa do que está por vir. Avancemos com alegria, antecipação e uma resolução firme para permanecermos firmes em nossa fé e abraçarmos a missão que nos foi confiada.
Convido todos a estarem prontos para isso. Vamos nos envolver ainda mais para aprofundar nosso estudo de oração e comunidade. Encorajemos uns aos outros, compartilhemos ideias e cresçamos juntos na fé. O caminho à frente brilha com a promessa do vindouro reino, e cada passo que damos nos aproxima mais de ver essa promessa cumprida. Enquanto estamos nesta encruzilhada de tempos incertos em direção ao horizonte, vamos nos unir em oração por orientação, força e sabedoria nestes tempos de transformação celestial. Pai, no meio desses sinais e momentos que agitam nossos corações e mentes, buscamos a Tua luz para iluminar nosso caminho. Conceda-nos a coragem de enfrentar os desafios de nossos dias, a sabedoria para discernir Tua verdade em meio ao barulho e a força para defender Teu amor e paz em cada ação. Enquanto observamos os sinais reveladores ao nosso redor, que nossos corações não se perturbem, mas se encham de esperança inabalável e confiança em Tuas promessas. Ajude-nos a estar vigilantes, prontos e ativos em nossa fé, espalhando Sua mensagem de salvação através de nossas palavras e obras. Senhor, neste momento de oração, unimo-nos em espírito e propósito e nos preparamos para a vinda do Teu reino. Que nossas vidas reflitam Teu amor e que nossas ações tragam esperança para aqueles que buscam luz. Amém. E agora para vocês, nossos queridos espectadores, se esta mensagem mexeu algo dentro de você, se provocou uma chama de esperança, curiosidade ou mesmo urgência, convidamos vocês a se envolverem ainda mais. Se este vídeo ressoou em você, ajudando a espalhar sua mensagem como a luz do amanhecer, inscrevam-se para participar de uma comunidade crescente de almas viajantes juntas para entender a posição e preparar-se. Compartilhem este vídeo, estendendo o convite a outros para se juntarem a esta exploração da fé e profecia. Encorajamos vocês a se unirem a nós nessa jornada de crescimento espiritual e descoberta. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe seus pensamentos, experiências e como você está se preparando para os próximos tempos. Como a fé moldou sua jornada através desses tempos incertos? Que insights ou esperanças você tem se apegado enquanto navegamos neste caminho compartilhado em direção ao futuro? Vamos juntos cultivar um espaço de apoio à aprendizagem e antecipação para o que está por vir. Na unidade que encontramos força e na partilha, construímos a esperança. Vamos viajar de mãos dadas, com nossos corações alinhados com a promessa do retorno do Senhor.